Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Bonifácio Selbar, eu sou mestrando em Física no Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e hoje eu vou dar uma breve introdução de como usar o software de desenho de circuitos KiCad. É um software para desenho de esquemáticos e de placas de circuito profissionais, e também para quem é amador e gosta de desenhar circuitos em software de desenho, é uma ferramenta bastante útil tanto no mundo de desenvolvimento amador quanto para o mundo profissional. Eu estou aqui na página inicial kicad.org. É fácil de vocês acessarem ela para ter informações. E numa apresentação bem rápida dessa ferramenta, ela é composta por três ferramentas principais. Tem várias ferramentas auxiliares, mas vai ter aquela que a gente inicia, que é o esquemático, né? Onde a gente desenha propriamente o circuito, faz as conexões, integra os componentes que a gente vai estar desenvolvendo o circuito. Ele tem uma PCB layout, que é para desenhar de fato a PCB final, que é onde a gente vai inserir os componentes físicos para construir a PCB. E junto dessa PCB layout ele tem um auxiliar, né, um 3D Viewer, que é uma ferramenta para a gente estar visualizando a PCB em 3 dimensões antes dela ficar pronta, né? Então é uma ferramenta que auxilia bastante a gente ter ideia de tamanho, dimensões da PCB que a gente está desenhando. Obviamente ele tem muitas outras ferramentas integradas em cada uma das interfaces, são as três principais interfaces. A gente vai trabalhar muito na esquemática e na PCB layout, e aqui dentro delas tem várias outras ferramentas que vão estar auxiliando o desenho das PCBs. Vocês vão encontrar muitas informações desse software no site. Vocês podem ter acesso à documentação formal, né? Tem os PDFs com o manual de instruções. Então vocês vão poder estar fazendo download dessas informações direto na página. Para vocês fazer download desse software, é só vir na página de download, e ele tem para quase todas as plataformas disponíveis, as três principais pelo menos, né? O Windows, o Mac e o Linux vocês vão encontrar fácil. Para Linux, no caso eu estou usando o Linux Mint Cinnamon, que é basicamente uma variação do Ubuntu, e para instalação vocês podem estar usando a mesma instalação do Ubuntu, né? O guia de instalação via terminal, ou simplesmente baixar o arquivo e instalar também via terminal. Também tem a opção de baixar pela loja do Linux, o KiCad. Vocês vão abrir tanto no Mint como no Ubuntu, vocês vão acessar a loja de aplicativos, e se vocês procurarem pelo nome do programa, KiCad, vocês vão encontrar a última versão, que é a que eu tenho instalado aqui. É uma outra maneira de instalar, uma maneira mais prática para quem não tem domínio ainda do terminal do Linux. Então o KiCad 7 está disponível, né, na versão 7.0.8 nessa plataforma, e é só instalar da maneira mais usual. Depois de instalado, vocês vão abrir o software em si, e quando vocês abrirem, vocês vão estar nessa interface. Essa interface é o gerenciador de projetos do KiCad. O que essa interface faz? Ela basicamente junta todas as ferramentas, e ele vai, quando a gente cria um arquivo .pro, um projeto do KiCad, ele vai simplesmente organizar todos os arquivos, né, que correspondem a cada ferramenta. Cada ferramenta vai ter um arquivo de saída específico, que é o que a gente vai trabalhar. Então, para iniciar um projeto novo, a gente clica simplesmente em criar novo projeto, e a gente atribui um nome a ele. Então, vou colocar, e eu vou salvar, né, numa pasta de preferência. Eu vou salvar na pasta pessoal, vocês podem estar salvando em qualquer diretório. E ele vai criar aqui um arquivo do tipo KiCad_Pro, né, o KiCad.pro. Então, salvando, pronto, eu criei um novo projeto, ele vai estar com esse nome. E ele vai criar já de início dois arquivos, né, dentro dessa pasta. Ele vai criar o KiCad PCB e o KiCad SH, que é o de esquema, né, em inglês. A gente vai começar a desenhar o circuito por esse ponto esquema, né, do editor de esquemático. Então, quando a gente clica nesse arquivo 2 vezes, ele vai abrir essa outra interface que vocês estão vendo aqui. Essa outra interface, ela é onde a gente vai desenvolver o circuito, fazer as conexões e inserir os símbolos dos componentes. Que símbolos são esses, né?
Vocês vão verem que tem várias ferramentas, tanto na parte superior quanto na parte lateral direita, e essas que a gente vai estar usando na maior parte do tempo. Aqui a gente tem as opções de impressão para imprimir depois esse esquemático que a gente for desenhar, e a gente vai ter algumas outras opções aqui em cima. Se vocês verem, tem algumas informações aqui no canto inferior direito da nossa esquemática. Essas informações são interessantes para a gente nomear o projeto e colocar algumas informações que achamos relevantes, né, para a gente salvar esse arquivo. Título, data, quem fez e a versão do circuito, por assim dizer. Então, para colocar essas informações, a gente vem aqui em configurações da página. E aí a gente escolhe o ficheiro onde a gente vai salvar esse arquivo. E a gente vai salvar já quando a gente abre para salvar ele, vai colocar já dentro daquela pasta do projeto que a gente criou. Então isso é automático. Então, aqui a gente vai colocar a data, ele já pega a data do computador, então é só passar para cá. A revisão, né? A gente vai colocar qual a versão desse circuito. Então, como é um primeiro circuito, por exemplo, vocês podem estar colocando V1.0, certo? O título, Drive Arduino Nano, certo? A empresa, a instituição, no caso eu vou botar Free, que é a universidade. E é isso. Quando a gente dá um OK, ele já salva na pasta lá, certo? Então aqui a revisão, a data, a instituição, já está tudo inserido. Agora a gente pode começar a desenhar o nosso circuito. No guia de hoje, né, a introdução é um guia introdutório, a gente vai estar fazendo um pequeno drive para acionamento de motor, de LED, de uma carga pequena no Arduino, o Arduino Nano. Então, o Arduino Nano, para quem não conhece, é uma placa de prototipagem, é uma placa de baixo custo, como vocês podem ver, no Brasil gira mais ou menos na casa dos 30 a 50 reais. E vocês vão ver que é uma placa de prototipagem, um microcontrolador, o ATmega 328P. E ele vem no formato bruto, como vocês podem ver, só com os pinos, né, para a gente colocar numa protoboard ou numa placa de prototipagem. No caso, a gente coloca numa barra de pinos, né, e insere esses pinos no circuito ou na placa que a gente quer que ele se comunique ou com sensores ou com as interfaces de comunicação, né, serial ou com outro Arduino, né? Enfim, esses pinos são as entradas e saídas, as entradas de potência. E a gente às vezes precisa estar desenvolvendo alguma plaquinha, né, um drive externo ou com um sensor externo para poder estar usando esse chip. Então eu vou estar trabalhando um projetinho básico de como desenvolver uma PCB para essa plaquinha de desenvolvimento. Sobre o projeto, nós temos aqui um esboço, né, do Arduino Nano. A gente vai usar o pino digital 9, o acoplamento com o GND nos pinos 29 e 4, no pino 30 o VIN, os 9 volts, que são regulados pelo 78L09, que é um regulador de tensão linear, onde vai entrar os 12 volts, que é o mesmo 12 volts que vai alimentar a carga. Os capacitores de desacoplamento de 10 microfarad, aqui vai ter outro capacitor de desacoplamento. E aqui a carga, que no caso é um motor com diodo de roda livre 1N4007 e o chip 122 ligado à base no D9, vai ser a nossa chave de acionamento de carga. Vamos começar pela peça central, que vai ser o nosso Arduino. Para adicionar os símbolos, a gente vem na ferramenta de inserção de símbolos, aqui no canto direito. É só clicar nesse símbolo e ele vai abrir nosso gerenciador de símbolos. Então a gente pode procurar pelas palavras-chave. Vamos colocar aqui Arduino, aí underline, Nano. E a gente pode ver que tem já as versões do Arduino que a gente procura. Eu gosto de usar essa Arduino Nano V2, que ela basicamente é igual a V3, mas na biblioteca eles têm essa distinção de nome. E é só clicar duas vezes e apareceu a nosso símbolo do Arduino Nano, certo? Pronto, aqui a gente já tem o nosso símbolo inserido. E aqui a gente vai ter os pinos de alimentação, o VIN, conforme a gente pode ver
na PCB real, ele vai ter, né, se a gente puder ver melhor aqui num diagrama da PCB, certo, aqui a gente conseguiu achar um legível. A gente vai ver que ele vai ter os pinos de alimentação de energia, né, vai ter o terra, o Vin, vai de 5 até 12 volts. Eu recomendo não passar muito de 9 volts, por causa que o regulador de tensão típico que vem com eles é de 5 volts. Então esse veinho aqui a gente vai estar colocando ali para até 9 volts. E claro, as GPIOs, né, as saídas, os IOs, que vão do D12 até o D2 deste lado e os outros ports do Arduino. Então a gente vai estar usando a saída digital 9 para controlar o nosso circuito PWM. Agora que nós temos o componente principal, que é o Arduino Nano, nós vamos começar a fazer as conexões, né? Primeiro vamos começar com a etapa de potência, fazendo a conexão dos terra e a conexão da tensão de alimentação de entrada, o Vin, que é o pino 30 do Arduino Nano. Então vamos começar pelo mais óbvio, que é a conexão do aterramento. Vocês podem ver que aqui em cada terminal tem uma bolotinha, um círculo, e quando vocês aproximam o cursor do mouse, vocês vão ver que aparece uma ferramenta de fio ali, né, para adicionar um fio. Então, se vocês clicarem aqui, ele já automaticamente muda para a ferramenta de criação de fio. Como esses dois pinos, o 29 e o 4, são GND, a gente pode conectar eles junto. Agora eu vou adicionar um símbolo de aterramento ou de terra. Eu venho aqui nesse símbolo de terra, a ferramenta de adição de símbolos de potência, e aqui eu procuro por terra, só que eu tenho que fazer a pesquisa em inglês. Então eu clico eu digito Earth e aparece o símbolo de terra. Eu gosto de usar a flag mais genérica, que é o GND. Então, posicionando aqui, é só a gente fazer a conexão e temos já conectado. Lembrando que a ferramenta de fio, eu posso começar ela em qualquer lugar, clicando simplesmente W no teclado. Para sair da ferramenta, eu clico ESC, depois que eu usei. Então, podem ver que voltou ao normal o cursor de arraste do mouse. Certo, agora a tensão de entrada. Vocês lembram que eu disse que o Arduino não funciona muito bem acima de 9 volts porque a gente começa a sobrecarregar o regulador de tensão. Então, eu vou ter que adicionar um regulador de tensão intermediário aqui fora para baixar a tensão da fonte de alimentação, que vai ser de 12 volts para 9 volts, que vai ser uma tensão interessante para o Arduino funcionar corretamente. Então, se a gente procurar na internet o LM78L09, se formos ver aqui o LM78L09, que é o que temos aqui no estoque, a gente pode vir procurar um datasheet. Certo, esse é o componente. Nós temos o LM78L09, o formato mais comum é no pacote TO92PKG. Então, esse pacote ele é destinado para PCBs onde a gente vai ter furo passante. Então, esses outros são SMD, a gente tem essas três configurações. Mas o que a gente vai usar é o furo passante porque propicia uma PCB mais simples de montar. Podem ver que tem várias regulagens, né? Vários outros modelos, vão de 5 até 24 volts. Nós vamos usar o modelo de 9 volts. E ele admite uma tensão máxima de entrada de até 30 volts. Então ele consegue regular entre mais ou menos 9,5 até 30 volts. Então esse é um regulador mais robusto para o nosso Arduino. Então a gente vai adicionar esse componente aqui no datasheet, vocês vão ver que tem mais informações. Para estar adicionando ele, a gente vai na biblioteca de adição de símbolo e simplesmente digita L7809. No caso aqui 78L09 já vai ser suficiente para a gente encontrar. E aí vocês podem ver que eles têm os pacotes, né? A gente está usando o TO92, que é o encapsulamento
que temos disponível de furo passante. Vocês podem ver aqui no footprint e vem o símbolo dele, que ele tem 3 pinos. E aqui sim a gente tem as informações, um regulador para 100 mA, 30 volts, ele é um regulador linear e uma saída de 9 volts. Então clicamos 2 vezes e adicionamos esse componente. Certo, aqui nós vamos montar então um bloquinho e a gente vai ter os 3 pinos dele. O VI, que como a gente pode ver no datasheet, é o VIN, né, o circuito onde vai ter a tensão de entrada, né, o VIN, que é o pino 3. O Vout, que é a tensão de saída de 9 volts, vai ser o pino 1. O GND é o do meio, que é o 2. Então temos o 1, 2 e o 3, conforme está nesse esquemático do datasheet. Então a gente pode ver aqui que o VIN já está posicionado nesse lado. Então é só a gente fazer a conexão. Como a gente adiciona uma fonte, né, de tensão? É só a gente vir na biblioteca de símbolos de potência e procurar por 12 volts, que é a tensão de entrada que vai alimentar o nosso circuito. Clico ESC para sair e faço a conexão com o fio. Aqui na saída a gente vai ter uma tensão de 9 volts, então faço a mesma coisa. Procuro 9 volts, mais 9 volts. O GND, como a gente vai usar o mesmo GND, então é só copiar e colar. Em teoria já temos o nosso regulador de tensão externo pronto, porém seria interessante a gente colocar capacitores de filtro, que chamam de capacitores de desacoplamento, que é um capacitor na entrada e na saída. Qual a função desses capacitores? O capacitor, como a gente sabe, ele armazena energia, né, em forma de campo elétrico. E quando a gente coloca cargas nele, se por exemplo a gente fecha um curto ou tira a fonte, ele vai permanecer com essa carga por um tempo. Então o capacitor é como se fosse uma espécie de reservatório de energia que carrega e descarrega muito rápido. Então, por exemplo, a nossa fonte ela tem uma pequena queda, uma flutuação ou um ruído, um pico de tensão muito alto, que vai lá nos 30 volts e volta por um período de tempo muito curto, por exemplo, 1 ou 2 milissegundos. Um capacitor relativamente grande vai absorver esse surto de tensão, ou também vai absorver surtos negativos, né? Quando a tensão cai, o regulador vai ter onde tirar energia nesse curto período de tempo. Então, os capacitores, tanto na entrada quanto na saída, servem para filtrar flutuações na tensão de entrada que está alimentando o nosso circuito. Então, todos os circuitos de potência, quando vocês forem ver, vão ter capacitores de desacoplamento ou capacitores de filtro. Então, para adicionar, a gente vai usar capacitores polarizados aqui, aqueles capacitores eletrolíticos, os cilíndricos, né? Então, a gente vai adicionar já os símbolos de capacitor. Então, a gente vem na ferramenta de adição de símbolos e adiciona um símbolo de capacitor, C. Só que a gente pode ver que é um C não polarizado, um capacitor não polarizado, só que a gente precisa de um polarizado. Então, é C Polarized. Então, clicamos 2 vezes e adicionamos este símbolo. A gente vai precisar de um outro capacitor aqui na saída, um pouco menor. Vamos conectar eles ao terra. E agora é só fazermos as conexões. Certo. Agora nós precisamos alterar o valor do capacitor, né? Ele vem com um título padrão, mas esse aqui a gente precisa atribuir um valor a esse componente, que o capacitor, como vocês sabem, é um componente passivo e ele tem um valor fixo. Como eu faço para alterar o valor do capacitor? Certo, eu clicando 2 vezes em cima do componente, vai abrir essa aba, que é a aba de configurações, né, onde a gente vai colocar algumas informações básicas sobre o nosso componente. Aqui vocês podem ver um lugar para botar o título, que é o valor. É aqui que a gente vai colocar o valor desse capacitor. Por exemplo, nesse caso aqui, o valor de 47 microfarad.
E a gente clica em OK. Aqui tem umas outras informações. Aqui tem as informações de qual vai ser o ângulo que ele vai estar na página, se é visível ou não. A ficha técnica vai ser onde a gente vai colocar o link para o datasheet, se for o caso da internet, se o datasheet se encontra na internet. Dá para alterar o símbolo ou editar o símbolo. Então, essa aba é a aba de informações do nosso componente, onde a gente pode alterar as informações gerais sobre ele, o aspecto do símbolo, inclusive. Clique em OK e eu vou atribuir o valor para esse capacitor. Outra forma de alterar os símbolos dos componentes passivos é simplesmente clicando duas vezes unicamente no título, né, da informação, ou clicando na informação. Se eu clicar duas vezes, vai abrir a caixa de diálogo, onde vai estar disponível o lugar para inserir o valor, né, no caso aqui 47 microfarads, que é o valor desse capacitor. E aqui também o tamanho da fonte, a fonte se é padrão, qual seria a fonte, e se a gente quer mostrar o nome ou não, se vai ser centralizado, algumas informações básicas de texto, a posição na página e as informações básicas dessa label ou do nome do componente. Então clique em OK e eu já vou ter inserido esse nome. Qual seria um valor interessante para um capacitor de filtro, um capacitor de desacoplamento numa tensão de 12 volts? Um valor entre 47 microfarads e 100 microfarads está de bom tamanho. É um valor tipicamente utilizado, né, para essa faixa de tensão e essa faixa de corrente que esse regulador vai estar consumindo para alimentar o nosso circuito integrado, que é o Arduino Nano e os outros periféricos que ele tem. Então 47 microfarads é um valor bom para esse capacitor. E esse outro pode ser um capacitor menor, pode ser um capacitor de 4.7 microfarad, certo? Então nós temos agora o nosso circuito de alimentação pronto, a entrada de 12 volts, a saída de 9 volts, e essa saída de 9 volts nós vamos conectar ao nosso Arduino. Só dá um Ctrl C selecionando ela, Ctrl V, e agora temos a nossa conexão, nosso Arduino está alimentado. Nós não vamos usar alguns pinos na PCB, e para quando a gente for fazer o mapeamento, né, das regras, se a gente está respeitando todas as regras de circuitaria, que é uma ferramenta que eu vou apresentar depois, vai ser importante os pinos que a gente não estiver usando, a gente simplesmente colocar ele como não utilizado. Para isso, venham aqui no canto lateral direito e escolham o sinalizador de desconectado. E simplesmente marquem os pinos que a gente não vai utilizar. O AREF também não. Esses outros pinos, nós vamos fazer uns conectores para eles ficarem acessíveis na nossa PCB. Isso vai ser interessante porque a gente vai ter um drive, mas a gente vai continuar com os pinos principais aqui dos periféricos do Arduino disponíveis para utilizar em outros projetos, por exemplo. Então, nossa PCB vai ser um pouco mais versátil e vai ser um pouco mais abrangente, pode ser usado para mais projetos. Mas antes disso, eu vou fazer já a parte do drive, que a gente vai usar o pino digital 9, que é o pino 12, né, do símbolo, e é aquele drive que eu tinha mostrado anteriormente no esboço que fizemos, né. Então o que a gente vai precisar para esse circuito? Nós vamos precisar, se eu clicar em R aqui fora, eu giro, rotaciono o símbolo, então R rotaciono e posiciono ele à altura desse pino para ficar mais fácil. Agora nós vamos precisar do chip 122, novamente eu venho para adicionar um símbolo e procuro por chip 122. E está aqui ele, o chip 122, certo? Ora, mas o que é o chip 122? Nós havíamos colocado ele no projeto, mas vocês podem vir na internet procurar o datasheet dele para verem por que eu estou usando esse transistor como drive. Então eu só procuro aqui por chip 122 datasheet
E vejam só, eu tenho várias fabricantes. O que a gente tem aqui disponível, sempre procurem, se vocês já tiverem um componente ou se vocês forem comprar, sempre procurem procurar por aquele que vocês viram o datasheet, né, para o projeto de vocês, porque vocês vão ter informações mais certeiras, mais confiáveis. Então a gente tem o da ST e tá aí o nosso transistor. Vejam que ele é um transistor que na verdade ele é integrado, né? Ele é uma sequência de dois transistores montado com diodo. Então o nosso chip 122 é essa configuração aqui da esquerda. Nós temos o chip 121 que seria essa outra configuração, que seria um PNP, né? A gente tem o NPN e o PNP. Então a gente vai usar a configuração NPN, né, para o nosso projeto. E vocês podem ver aqui que as configurações dele, né, os limites de operação dele são bem interessantes. É um transistor que aguenta uma potência razoavelmente grande, então 5 amperes até 100 volts, né, o tipo 122. Como podemos ver, é um transistor NPN, né, o tipo 122. E nós temos 5 amperes de corrente do coletor, então nós podemos ligar cargas de até 5 amperes, uma tensão de até 100 volts. Então ele aguenta uma carga razoavelmente grande. Para vocês verem como um microcontrolador que vai ter uma corrente de saída na sua porta digital bastante pequena, na ordem de no máximo 50 mA, uma corrente segura, a gente vai estar acionando com esse dispositivo uma carga de até 5 amperes, em uma tensão de até 100 volts. Então é um transistor mais do que suficiente para a maioria dos drives de motor, né, de pequeno porte, motores DC de pequeno porte, para os projetos de pequena escala. Outra coisa que nós vamos precisar é o diodo de roda livre, que é o diodo de proteção para o circuito do motor ou o circuito de carga indutiva, se formos ligar um motor, um relé ou qualquer carga, uma bobina no caso, né? Uma carga que seja indutiva, a gente precisa de um diodo para proteção, porque quando a gente desliga uma carga indutiva, ela tende a forçar uma corrente nesse circuito. E se a gente não tiver um diodo que dissipe essa energia armazenada em forma de campo magnético, a gente corre risco de causar sobretensão e queimar o nosso transistor, ou queimar até a nossa porta do nosso microcontrolador. Então, o diodo tipicamente usado para esse fim é o 1N4007. É um diodo bastante comum, né, de encontrar e é um diodo rápido. Então vamos ver aqui de novo, procurar o datasheet, 1N4007. Existem várias marcas, vamos pegar uma genérica para estar conferindo esses dados. Então vejam que o diodo 1N4007 ele aguenta uma tensão reversa de até 1000 volts e uma corrente da ordem de até 1 ampere. Então é um diodo bastante comum, fácil de encontrar e nós podemos estar empregando ele aqui para cargas pequenas. É claro que vai passar 1 ampere aqui, mas como ele vai dissipar energia muito rápido, então ele é suficiente para cargas de até 5 amperes. Então, mesmo que passe uma corrente maior do que 1 ampere, se 1 ampere não vai ficar operando por muito tempo, eu não vou sobrecarregar o diodo. Agora a gente quer conectar essa carga externa. Para isso a gente vai precisar de um plug, né? Nós não podemos soldar o motor direto na PCB. Então seria interessante colocar um plug, um acesso para nós ligarmos fios de maneira fácil aqui. E a gente faz isso procurando por aqueles plugs de barra pinada que dá para parafusar, que é os screw, né? O screw terminal. Se a gente pesquisar aqui em inglês, screw terminal block, nós vamos estar encontrando vários tipos. Existe esse aqui, que é um que é fácil de encontrar também em qualquer loja eletrônica, inclusive esse de 2 pinos que a gente vai utilizar, de 5 milímetros, né, espaçamento entre os pinos, e ele é bastante comum. E é muito fácil, como vocês podem ver, de inserir os fios. É só a gente conectar os fios aqui e parafusar em cima por esses parafusos. E a gente vai ter o nosso motor ou a nossa carga fácil de utilizar na nossa PCB. Então eu venho aqui na ferramenta de adição de símbolos e procuro por Screw Terminal. E aqui está,
Screw Terminal. Screw Terminal, uma coluna, 2 pinos. Então é isso que a gente tem para conexão externa. Agora basta fazer a conexão, né, entre os componentes. A gente vai ter o sinal PWM saindo do pino digital 9, chegando até a base do nosso transistor Darlington. E como no diagrama do esboço, nós vamos fazer as conexões necessárias. Agora falta só conectar os terminais de potência. Não, na verdade nós vamos usar a fonte de 12 volts. Então aqui a gente copia e cola a fonte de 12 volts, que vai ser a mesma. E vamos usar o mesmo aterramento. Pronto, temos o circuito completo. Então aqui nós concluímos a parte de desenho do drive. E agora a gente pode ver que tem vários e vários pinos, né, portas de entrada e saída digitais e analógicas do Arduino disponíveis. E seria interessante a gente fazer uma conexão com furos ou outros pinos, né, para a gente deixar isso disponível para outros projetos, para a gente não perder todas as portas, porque podem ver que é um processador bastante interessante e a gente não precisa restringir o projeto só a um único drive. Então eu vou estar fazendo isso mais adiante.